Andrew Huberman talvez nunca tenha declarado isso explicitamente, mas imersa em suas pesquisas sobre o estresse, o cortisol e o intrincado sistema límbico, encontramos uma validação assustadoramente precisa daquilo que Carl Jung, um século atrás, já nos advertia. Quando reprimimos nossa sombra, aquelas partes obscuras, as facetas rejeitadas de nós mesmos, nosso cérebro mergulha em um estado de desregulação crônica, algo que a neurociência, com seus avanços, agora consegue medir, e o que essas medições revelam é, no mínimo, inquietante. A amígdala, aquela sentinela do medo, entra em hiperatividade. O córtex pré-frontal, o maestro da nossa racionalidade, se enfraquece e, de forma alarmante, o próprio corpo começa a se auto-atacar. E não estamos falando de uma simples metáfora. Não se trata de uma mera construção psicológica. Isso é biologia pura e simples. As pesquisas de Huberman, de forma inegável, comprovam que Jung, com sua intuição genial, já estava mapeando o cérebro humano, muito antes de dispormos da tecnologia necessária para realmente enxergá-lo. Fomos constantemente ensinados a cultivar o pensamento positivo, a buscar a otimização em cada aspecto da vida, a seguir protocolos rígidos, banho de sol matinal, mergulhos em água gelada, jejum de dopamina. E sim, por um tempo, essas práticas parecem funcionar, mas, inevitavelmente, algo acontece. Os protocolos perdem sua eficácia. Uma ansiedade inexplicável surge, aparentemente do nada. Começamos a sabotar nosso próprio progresso, de maneiras sutis e, às vezes, nem tanto. Explosões de raiva, direcionadas às pessoas que mais amamos. E, o mais perturbador, sem a menor ideia do porquê. Huberman, provavelmente, diria que é tudo uma questão do seu sistema nervoso. Jung, por sua vez, atribuiria isso à sua sombra. E aqui reside a verdade aterradora. Ambos, em essência, estão descrevendo exatamente o mesmo mecanismo. Neste vídeo, vou te mostrar, em detalhes, o que acontece no seu cérebro quando você reprime sua sombra. Vamos explorar os estudos que Huberman referencia, mas que, surpreendentemente, nunca conecta com as ideias de Jung, a neurociência da negação, a espiral descendente do cortisol, o sequestro límbico e, finalmente, o protocolo que combina a profundidade da psicologia junguiana com a precisão da neurociência de Huberman, para integrar aquilo de que você tem tanto fugido. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a supressão não é sinônimo de força. A supressão, na verdade, é uma bomba relógio, e seu cérebro está marcando cada segundo. Mas, antes de tudo, é crucial que você entenda o que Jung realmente quis dizer com o termo sombra, porque, infelizmente, a maioria das pessoas interpreta esse conceito de forma equivocada. Jung não inventou a sombra como uma simples metáfora poética. Ele a descobriu clinicamente, ao trabalhar com pacientes que apresentavam sintomas inexplicáveis, crises de ansiedade, sem nenhum gatilho externo aparente, compulsões que pareciam impossíveis de controlar, ataques de fúria que irrompiam do nada. E Jung, com sua perspicácia, notou um padrão recorrente. Cada um desses pacientes, sem exceção, estava rejeitando uma parte de si mesmo. Um desejo, uma emoção, uma verdade incômoda. Eles haviam rotulado essa parte como má, a empurrado para o inconsciente e acreditavam que ela havia desaparecido para sempre. Mas a verdade é que ela não havia sumido. Ela estava crescendo em silêncio e encontrando maneiras tortuosas de se expressar através do corpo. Jung chamou esse material rejeitado de sombra
e ele descobriu algo crucial. A sombra não é intrinsecamente má. A sombra é, simplesmente, tudo aquilo que te ensinaram ser inaceitável. Raiva, sexualidade, ambição, vulnerabilidade, tristeza, criatividade. Tudo aquilo que sua família, sua cultura, sua religião te disseram para esconder, isso é a sua sombra. E quando você a reprime, você não a destrói, você a alimenta. Agora, vamos avançar para 2024. Andrew Huberman está em seu laboratório em Stanford, medindo o que acontece no cérebro durante momentos de estresse e supressão emocional. E ele está descobrindo algo que valida as teorias de Jung de forma incrível. Quando você suprime uma emoção, a amígdala, o centro do medo no cérebro, não se acalma. Ela se ativa ainda mais. O córtex pré-frontal, responsável por regular as emoções, se enfraquece e o corpo é inundado com cortisol, o hormônio do estresse, que, com o tempo, destrói a sua saúde. Huberman chama isso de desregulação crônica do estresse. Jung chamava de possessão da sombra. O mesmo mecanismo, em essência, apenas com uma linguagem diferente. Aqui está o estudo que Huberman menciona, mas que, curiosamente, nunca conecta com Jung. Em 2019, pesquisadores de Stanford usaram ressonância magnética funcional para escanear os cérebros de pessoas que foram solicitadas a suprimir suas emoções. Eles mostraram aos participantes imagens perturbadoras e disseram à metade do grupo para suprimir sua resposta emocional e a outra metade para simplesmente observar. O grupo da supressão mostrou uma ativação massiva na amígdala, sustentada ao longo do tempo. O grupo da observação mostrou uma ativação inicial da amígdala, que então diminuiu à medida que o córtex pré-frontal entrou em ação. A supressão piorou o medo, a observação o integrou. Isso é exatamente o que Jung descreveu em 1912, quando escreveu: aquilo a que você resiste, persiste. Ele não estava sendo místico, ele estava descrevendo a neurociência antes que as ferramentas existissem para prová-la. Mas é aqui que a coisa fica realmente assustadora. A supressão crônica não apenas ativa sua amígdala, ela reconfigura seu cérebro. Huberman fala sobre isso em seu episódio sobre neuroplasticidade. Quando você repetidamente suprime uma emoção, você fortalece as vias neurais associadas à negação e enfraquece as vias associadas à integração. Seu cérebro, literalmente, aprende a ter medo dos seus próprios sentimentos. E, com o tempo, isso cria um estado de desregulação perpétua, onde seu sistema nervoso fica preso no modo de ameaça. Mesmo quando não há ameaça alguma. Jung chamou isso de complexo autônomo, uma parte da sua psique que ganha vida própria, operando independentemente do seu controle consciente. Huberman chamaria isso de uma rede neural mal adaptativa. Ambos estão descrevendo a mesma coisa, um padrão no seu cérebro que te sequestra. E os sintomas? Deixe-me te contar o que acontece quando você suprime a sombra por anos, porque é aqui que a neurociência e a psicologia profunda convergem. De uma forma que é impossível de ignorar. Sintoma número 1. Ansiedade inexplicável. Você otimizou tudo, seu sono, sua dieta, seus exercícios, mas você ainda acorda com um nó no estômago. Seu coração dispara sem motivo aparente. Você sente um pavor inexplicável. Huberman diria que seu sistema límbico está hiperativo. Jung diria que sua sombra está tentando chamar sua atenção. A neurociência? Sua amígdala está disparando porque existe uma ameaça interna que você se recusa a reconhecer. A emoção suprimida é percebida pelo seu cérebro como perigo. Então, ele te mantém em luta ou fuga,
indefinidamente. Sintoma número 2. Autossabotagem. Você está há 3 semanas seguindo um novo hábito. Está funcionando. Você se sente bem. E então, você destrói tudo. Você tem um ataque de compulsão. Você pula um dia. Você desiste. Você não sabe por quê. Huberman diria que seu sistema de dopamina está desregulado. Jung diria que sua sombra está se afirmando. A neurociência, a parte suprimida de você, a parte que quer descanso, prazer ou rebelião, sequestra seu comportamento quando sua força de vontade consciente enfraquece. Você não é fraco, você está dividido. E a parte que você negou é mais forte do que a parte que você mostra. Sintoma número 3. Projeção. Você odeia algo em outra pessoa com uma intensidade que te surpreende. A arrogância dela, a preguiça dela, a carência dela. E você não consegue parar de pensar nisso. Huberman não abordaria isso, porque ele se concentra na regulação interna, mas Jung diria que você está vendo sua própria sombra nela. A neurociência, a rede de modo padrão do cérebro, que governa o pensamento autorreferencial, se ativa quando você percebe traços nos outros que você renegou em si mesmo. Você não está realmente com raiva deles. Você está com raiva da parte de você que você se recusa a ver. E aqui está o mecanismo que conecta tudo isso. O corpo guarda as lembranças. Você provavelmente já ouviu essa frase. Ela vem do trabalho de Bessel van der Kolk sobre trauma. Mas ela se aplica à supressão da sombra também. Quando você rejeita uma parte de si mesmo, seu corpo a retém. A supressão crônica leva a uma elevação crônica do cortisol. O cortisol suprime o sistema imunológico, aumenta a inflamação, perturba o sono e, com o tempo, contribui para distúrbios autoimunes, doenças cardíacas e depressão. Seu corpo não está te traindo. Seu corpo está respondendo à guerra que você está travando contra si mesmo. Andrew Huberman fala sobre isso em seus episódios sobre estresse. Ele explica que o estresse psicológico crônico tem o mesmo efeito biológico que uma ameaça física crônica. Seu corpo não consegue diferenciar entre fugir de um leão e fugir dos seus próprios sentimentos. Ambos te inundam com cortisol. Ambos desregulam seu sistema nervoso. Ambos destroem sua saúde com o tempo. Carl Jung já sabia disso em 1912. Ele escreveu que a neurose, que ele definiu como o conflito entre o consciente e o inconsciente, se manifesta como doença física. Ele estava descrevendo a medicina psicossomática antes mesmo que ela tivesse um nome. E agora, a pesquisa de Andrew Huberman prova isso. A supressão não é apenas ruim para sua mente. Está destruindo seu corpo. Então, aqui está a pergunta que Andrew Huberman nunca faz, mas que Carl Jung tanto se preocupava. Por que suprimimos a sombra em primeiro lugar? Se é tão destrutivo, por que continuamos a fazer isso? E a resposta é simples e devastadora. Suprimimos a sombra porque fomos ensinados a fazer isso. Seus pais, seus professores, sua cultura te disseram que certas partes de você eram inaceitáveis. Raiva é ruim, tristeza é fraqueza, ambição é egoísmo, sexualidade é vergonhosa. E então você aprendeu a esconder essas partes. Você construiu uma persona, a máscara que você mostra ao mundo, e enterrou a sombra por baixo dela. E por um tempo, funcionou. Você conseguiu aprovação, você se encaixou. Você teve sucesso, mas a sombra não desapareceu. Ela foi para o subterrâneo e ela estava esperando. Carl Jung diz que a sombra cresce no escuro. Quanto mais tempo você a ignora, mais forte ela fica e, eventualmente, ela rompe, às vezes como um colapso, às vezes como uma doença.
Às vezes, como uma explosão de raiva ou autodestruição que te deixa perguntando: quem era aquele? Aquele não era eu, mas era você. Era o você que você se recusou a conhecer. Agora, Andrew Huberman nunca diria isso porque ele é um neurocientista, não um especialista em psicologia profunda, mas sua pesquisa sobre o sistema nervoso autônomo apoia isso. Quando você suprime a emoção repetidamente, seu sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, torna-se cronicamente ativado, e seu sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão, enfraquece. Você perde a capacidade de se acalmar. Você perde o acesso aos estados reguladores mais profundos que permitem a integração. E com o tempo, você se fragmenta, partes de você se desligam, outras partes ficam furiosas. E você sente que está perdendo o controle, porque você está. A possessão da sombra está acontecendo. E aqui está o que torna isso verdadeiramente aterrorizante. Você não pode suprimir apenas o ruim. Quando você desliga a raiva, você desliga a paixão. Quando você desliga a tristeza, você desliga a alegria. Quando você desliga a vulnerabilidade, você desliga a intimidade. O cérebro não discrimina. A supressão emocional é uma ferramenta bruta. E quanto mais você a usa, mais você se entorpece para tudo. Andrew Huberman fala sobre isso em seu trabalho sobre dopamina. Ele explica que quando você superestimula seu sistema de dopamina com otimização constante, produtividade constante, estimulação constante, você dessensibiliza seus receptores. Você precisa de mais para sentir qualquer coisa. A mesma coisa acontece com a supressão emocional. Quanto mais você suprime, mais você entorpece. E, eventualmente, você não sente nada, nem ruim, mas nem bom também. Apenas vazio. Carl Jung chamou isso de perda da alma. Andrew Huberman chamaria de anedonia, a incapacidade de sentir prazer. Ambos estão descrevendo o mesmo estado. Uma vida onde você está tecnicamente vivo, mas não está realmente vivendo. Então, o que você faz? Como você integra a sombra? E é aqui que o protocolo que combina Carl Jung e Andrew Huberman se torna essencial. Porque Andrew Huberman te dá as ferramentas do sistema nervoso e Carl Jung te dá o mapa psicológico. Juntos, eles formam um método que funciona. Passo 1. Consciência sem julgamento. A pesquisa de Andrew Huberman mostra que simplesmente observar uma emoção, sem tentar mudá-la, ativa o córtex pré-frontal e acalma a amígdala. Esta é a neurociência da atenção plena. Mas Carl Jung foi mais fundo. Ele disse que o primeiro passo no trabalho da sombra é admitir que você tem uma sombra, para parar de fingir que você é apenas as partes boas, para reconhecer que você contém raiva, ciúme, mesquinhez, luxúria, preguiça e crueldade. Não porque você é ruim, mas porque você é humano. E quando você faz isso, algo incrível acontece. A carga diminui. A emoção perde seu poder sobre você. Passo 2. Nomeio. Andrew Huberman fala sobre rotulação afetiva. A prática de colocar seus sentimentos em palavras. Estudos mostram que quando você nomeia uma emoção, a amígdala se acalma e o córtex pré-frontal se ativa. Mas Carl Jung levou isso mais longe. Ele disse que a sombra contém não apenas emoções, mas partes inteiras da sua personalidade que você rejeitou. Então, você não apenas nomeia a emoção, você nomeia a parte raivosa, a parte carente, a parte ambiciosa, a parte egoísta, e você fala com ela. Esta é a imaginação ativa de Carl Jung. Você dialoga com a sombra.
Você pergunta a ela o que ela quer e você escuta. Isso soa estranho, mas a neurociência apoia isso. A rede de modo padrão. O sistema autorreferencial do cérebro se ativa durante o diálogo interno. Você não está inventando uma parte, você está acessando uma parte que já existe. E quando você dá a ela uma voz, ela para de te sequestrar. Passo 3. Liberação somática. Andrew Huberman é obcecado com o sistema nervoso. E por uma boa razão, a emoção não está apenas na sua cabeça, está no seu corpo. Trauma, supressão, estresse. Tudo isso fica armazenado no corpo. E se você não liberar, vai ficar lá. As ferramentas de Andrew Huberman para isso são exercícios de respiração, exposição ao frio e exercícios intensos. Estes ativam o sistema nervoso simpático e então permitem que ele reinicie. É um estressor controlado que descarrega a ativação reprimida. Carl Jung não tinha essas ferramentas, mas ele entendeu o princípio. Ele falou sobre a importância da catarse, a liberação da emoção reprimida. E ele usou técnicas como tambores, movimento e ritual para ajudar os pacientes a descarregar o que eles estavam segurando. A neurociência valida ambos. Você não pode pensar para sair de uma resposta baseada no corpo. Você tem que movê-la para fora. Passo 4. Integração através da ação. É aqui que a maioria das pessoas para cedo demais. Elas se tornam conscientes da sombra. Elas a nomeiam, elas a sentem. E elas pensam que o trabalho está feito. Mas Carl Jung disse que a consciência não é suficiente. Você tem que integrar a sombra na sua vida. Você tem que dar a ela uma expressão apropriada. Se sua sombra contém raiva, você não a suprime e você não explode. Você a canaliza, você estabelece limites, você se defende, você cria algo com ela. Se sua sombra contém ambição, você não a esconde por culpa. Você a assume. Você persegue o que você quer. Se a sua sombra contém vulnerabilidade, você não precisa fingir ser durão. Você se permite ser visto pelas pessoas. A integração significa pegar as partes renegadas e trazê-las à luz de maneira construtiva, não destrutiva. Andrew Huberman chamaria isso de ativação comportamental. Carl Jung chamava de individuação. Ambos estão descrevendo o mesmo processo, tornar-se inteiro. E aqui está o protocolo. A combinação da neurociência de Andrew Huberman e da psicologia profunda de Carl Jung, que realmente funciona. Manhã, banho de sol matinal e checagem da sombra. Andrew Huberman diz para receber luz solar nos seus olhos dentro de 30 a 60 minutos após acordar para regular seu ritmo circadiano. Faça isso, mas adicione isto. Enquanto você está sob o sol, pergunte a si mesmo: o que estou evitando hoje? Que parte de mim estou me recusando a sentir? Não responda com a cabeça. Sinta seu corpo. Onde há tensão, rigidez, é ali que a sombra está. Nomeie-a, reconheça-a e então deixe-a estar. Meio-dia. Sessão de imaginação ativa. Ajuste um timer para 10 minutos. Sente-se em um lugar silencioso, feche seus olhos e pergunte: o que a parte de mim que eu suprimo quer dizer? E então, escute, não julgue, não analise, apenas deixe-a falar. Anote o que vier. Esta é a imaginação ativa de Carl Jung, combinada com a compreensão de Andrew Huberman sobre a rede de modo padrão. Você está dando ao inconsciente acesso à consciência e, com o tempo, isso reduz a necessidade da sombra te sequestrar, porque ela tem uma linha direta de comunicação. À noite, liberação somática. Andrew Huberman recomenda exercício intenso ou exercícios de respiração para liberar o estresse.
Faça um desses. Saia para uma corrida forte. Faça apneias. Faça exposição ao frio. Algo que ative seu sistema nervoso simpático e então o deixe se regular negativamente. Isso descarrega o cortisol, reseta seu sistema nervoso e libera as emoções que você estava segurando. Carl Jung chamaria isso de catarse. Andrew Huberman chama de inoculação de estresse. Ambos são essenciais. À noite, diário de integração. Antes de dormir, escreva 3 coisas. 1. Qual material da sombra surgiu hoje? 2. Como eu respondi a ele? 3. Como posso integrá-lo amanhã? Isso combina o trabalho de Andrew Huberman sobre consolidação da memória. Escrever antes de dormir fortalece a codificação neural. Com a insistência de Carl Jung na integração consciente, você está ensinando ao seu cérebro que a sombra não é uma ameaça, é informação. E com o tempo, isso religa a resposta de medo. Faça isso por 30 dias e observe o que acontece. A ansiedade diminui, a autossabotagem para, você se sente mais vivo. Não porque você transcendeu sua escuridão, mas porque você a integrou. Você parou de correr. E quando você para de correr, a sombra para de perseguir. Agora, aqui está porque isso está sendo suprimido. Porque Andrew Huberman não fala sobre Carl Jung. Porque Carl Jung é descartado como místico. Porque a neurociência se recusa a reconhecer a psicologia profunda. Porque se as pessoas entendessem isso, toda a indústria de auto-otimização entraria em colapso. Você não precisa de outro protocolo. Você precisa parar de se rejeitar. Você não precisa biohackear seu caminho para a felicidade. Você precisa integrar sua sombra. Isso não pode ser vendido. Isso não pode ser empacotado. Isso requer que você olhe para dentro. E essa é a única coisa que o mundo moderno foi projetado para impedir. Andrew Huberman te dá ferramentas e elas funcionam. Mas sem o mapa de Carl Jung, as ferramentas são apenas mecanismos de enfrentamento. Você gerencia seu estresse, mas você não o resolve. Você otimiza sua biologia, mas você não transforma sua psique. E, eventualmente, os protocolos param de funcionar. Porque você não pode correr mais rápido que sua sombra. Você só pode integrá-la. Carl Jung passou a vida inteira estudando a psique. E sua mensagem central foi esta: você não é quem você pensa que é. Você não é apenas a persona, a versão otimizada, apresentável. Você também é a sombra, as partes rejeitadas, escondidas. E até que você integre ambas, você nunca será inteiro. Você vai oscilar entre controle e colapso, entre performance e pane, entre otimização e burnout. E você vai se perguntar por que nada dura. Andrew Huberman passou sua carreira estudando o cérebro, e sua pesquisa prova o que Carl Jung estava dizendo. A supressão desregula o sistema nervoso. A negação fortalece a resposta de medo, e o corpo guarda a pontuação. Mas Andrew Huberman para no mecanismo. Ele não te diz por que você está suprimindo. Ele não te dá o mapa. Carl Jung dá. Quando você os combina, você obtém algo que nenhum dos dois pode oferecer sozinho. Você obtém a neurociência de como a supressão te destrói. E você obtém a psicologia de como integrar aquilo do que você tem fugido. Você obtém os protocolos de Andrew Huberman para regulação do sistema nervoso. E você obtém o processo de Carl Jung para se tornar inteiro. E juntos, eles formam o único método que realmente funciona. Não gerenciar a sombra, não transcendê-la, mas integrá-la, torná-la consciente, trazê-la à luz e viver como um ser humano completo, não um fragmentado.
Deixe-me mostrar exatamente como isso se parece em casos reais. Porque a pesquisa é uma coisa, mas ver como a supressão se manifesta e como a integração transforma é o que torna isso inegável. Caso 1, o alto desempenho que colapsou, Marcelo, 38 anos, executivo de tecnologia, seguiu Andrew Huberman religiosamente, banho de sol matinal, duchas geladas, protocolos de dopamina, otimização do sono, tudo seguindo o manual, e funcionou. Ele era produtivo, focado e subindo rápido. Até o 5º mês, ele começou a acordar com ataques de pânico, sem gatilho, apenas puro pavor. Seu médico não encontrou nada de errado. Seu terapeuta sugeriu medicação para a ansiedade, mas Marcelo se recusou. Ele se deparou com Carl Jung e percebeu algo. Ele estava suprimindo sua raiva por anos. Seu pai o ensinou que raiva era fraqueza. Então Marcelo a enterrou. Ele se tornou o líder calmo, racional, mas a raiva não desapareceu. Ela foi para o corpo dele. E após 5 meses de otimização sem integração, seu sistema nervoso não conseguiu aguentar mais. Ela irrompeu como pânico. Marcelo começou o trabalho com a sombra. Ele escreveu em seu diário sobre sua raiva. Ele nomeou a parte raivosa. Ele deu voz a ela. E em 3 semanas, os ataques de pânico pararam. Não porque ele transcendeu a raiva, mas porque ele parou de rejeitá-la. Sua amígdala se acalmou porque a guerra interna terminou. Caso 2. A otimizadora em burnout. Juliana, 29 anos, coach de fitness. Ela construiu sua marca em disciplina. Ela pregava protocolos. Ela vivia os ensinamentos de Andrew Huberman e ela estava miserável. Ela seguia todas as regras, mas se sentia vazia, sem alegria, sem desejo. Apenas a rotina, e ela não conseguia entender por quê. Então, ela leu Carl Jung. E ela percebeu que sua persona inteira, sua identidade pública, foi construída em rejeitar sua sombra. A sombra de Juliana continha preguiça, busca por prazer e o desejo de ser cuidada. Sua família tinha envergonhado esses traços. Então, ela se tornou o oposto. A realizadora disciplinada, autossuficiente, mas sua sombra estava faminta. E quanto mais ela otimizava, mais alto ela gritava. Juliana começou a integrar. Ela tirou dias de descanso sem culpa. Ela deixou seu parceiro apoiá-la. Ela parou de fingir ser forte e algo chocante aconteceu. Sua performance melhorou, não porque ela se tornou indisciplinada, mas porque ela parou de lutar contra si mesma. O cortisol dela diminuiu, o sono dela melhorou, e ela redescobriu a alegria que estava enterrada sob os protocolos. Caso 3. O homem que explodiu. Davi, 45 anos, casado, 2 filhos. Ele era o cara legal. Nunca levantava a voz. Nunca causava problemas. Os protocolos de Andrew Huberman o mantinham calmo e regulado, até o dia em que ele gritou com o filho por algo trivial e socou a parede. Ele não tinha ideia de onde aquilo tinha vindo. Aquele não era ele, exceto que era. Davi tinha suprimido sua agressão a vida inteira. A mãe dele não conseguia lidar com conflitos. Então Davi aprendeu a ser gentil, agradável e controlado. Mas a agressão não desapareceu. Ela se acumulou. E os protocolos de Andrew Huberman, embora úteis, estavam apenas gerenciando a pressão. Eles não a estavam liberando. Davi encontrou Carl Jung e começou o trabalho com a sombra. Ele admitiu que tinha raiva. Ele dialogou com ela. Ele fez exercícios de respiração para descarregá-la. E ele começou a estabelecer limites. Em vez de engolir o ressentimento, as explosões pararam. Não porque a raiva desapareceu,
mas porque ela tinha uma saída saudável. A família dele notou a mudança. Ele estava mais calmo, mas também mais presente, mais real. A integração o tornou seguro para se conviver, porque ele não era mais uma bomba esperando para explodir. Estes não são casos isolados. Este é o padrão. A supressão funciona, até que não funciona mais. Os protocolos funcionam, até que não funcionam mais. E quando eles param de funcionar, você tem duas escolhas: suprimir com mais força, o que leva à exaustão, ou integrar, o que leva à totalidade. Andrew Huberman te dá as ferramentas para gerenciar. Carl Jung te dá o mapa para transformar. E a combinação é o que realmente cura. Agora, aqui está a neurociência de por que a integração funciona. Quando você traz o material da sombra para a consciência, várias coisas acontecem no seu cérebro. Primeiro, o córtex pré-frontal entra em ação. Esta é a parte do seu cérebro responsável pela função executiva, regulação emocional e perspectiva. Quando a sombra está inconsciente, a amígdala comanda o show. Ela percebe o material suprimido como uma ameaça e te mantém em luta ou fuga. Mas quando você torna a sombra consciente, o córtex pré-frontal pode avaliá-la. E uma vez que é avaliada, a amígdala se acalma. A ameaça não é mais uma ameaça, é informação. Segundo, a integração ativa a rede de modo padrão de uma forma saudável. A rede de modo padrão é o sistema autorreferencial do cérebro. Ela está ativa quando você está pensando sobre si mesmo, seu passado, sua identidade, em pessoas com supressão crônica. A rede de modo padrão fica presa em loops, ruminação, autocrítica, pensamentos obsessivos. Mas quando você integra a sombra, a rede de modo padrão muda. Ela para de repetir a negação e começa a processar a integração. Você não está mais lutando contra si mesmo. Você está se entendendo, e isso cria coerência. Terceiro, a integração diminui o cortisol crônico. Andrew Huberman fala extensivamente sobre como o estresse crônico eleva o cortisol, o que com o tempo destrói seu sistema imunológico, perturba seu sono e contribui para doenças. A supressão psicológica é uma forma de estresse crônico. Seu corpo está constantemente em alerta, porque existe uma ameaça interna que você se recusa a reconhecer. Mas quando você integra a sombra, a ameaça interna se resolve. Seu corpo percebe segurança. O cortisol diminui e sua fisiologia muda do modo de sobrevivência para o modo de prosperidade. Quarto, a integração restaura o acesso a toda a gama de suas emoções. A supressão emocional não é seletiva. Você não pode apenas suprimir o ruim e manter o bom. Quando você desliga a raiva, você também desliga a paixão. Quando você desliga a tristeza, você também desliga a alegria. Quando você desliga o medo, você também desliga a excitação. O cérebro suprime globalmente. Mas quando você integra a sombra, você restaura o acesso. Você sente mais, não apenas dor, mas também prazer, não apenas medo, mas também amor. Você se torna emocionalmente vivo novamente. E é isso que as pessoas querem dizer quando dizem que se sentem elas mesmas novamente após o trabalho com a sombra. Elas recuperaram as partes que perderam. Agora, deixe-me dar a você o protocolo avançado. Aquele que combina as ferramentas mais eficazes de Andrew Huberman para o sistema nervoso com as técnicas mais profundas de Carl Jung para a integração da sombra. Isso não é para iniciantes. Isso é para pessoas que estão prontas para ir até o fim. Fase 1. O reset de 7 dias do sistema nervoso. Antes de você poder fazer um trabalho profundo com a sombra, você precisa regular seu sistema nervoso.
Se você está em luta ou fuga crônica, seu córtex pré-frontal está offline e você não pode acessar o inconsciente com segurança. Então, por 7 dias, você segue os protocolos principais de Andrew Huberman com precisão obsessiva. Banho de sol matinal dentro de 1 hora após acordar. Sem cafeína por 90 minutos após acordar. Exposição ao frio por 3 minutos todas as manhãs. Exercício intenso por 45 minutos, 4 vezes nesta semana. Sem telas 2 horas antes de dormir. Treonato de magnésio antes de dormir. Isso reseta seu ritmo circadiano, regula negativamente seu sistema nervoso simpático e restaura a função do córtex pré-frontal. Você está preparando sua biologia para o trabalho profundo. Fase 2. O inventário da sombra. No dia 8, você se senta com um diário e escreve cada traço, cada desejo, cada emoção que te ensinaram ser inaceitável. Não pense, apenas escreva. Raiva, ganância, preguiça, luxúria, mesquinhez, fraqueza, carência, arrogância, o que quer que surja. Este é o seu inventário da sombra. E aqui está a chave. Para cada traço, escreva quando te ensinaram que era ruim, quem te envergonhou, o que aconteceu. Isso cria a conexão entre sua supressão atual e seu condicionamento passado. Você não está quebrado. Você foi programado. E ver a programação é o primeiro passo para desprogramar. Fase 3. Sessões de imaginação ativa. Nas próximas 2 semanas, você faz imaginação ativa diariamente. Andrew Huberman chamaria isso de diálogo interno estruturado. Carl Jung chamou de engajar o inconsciente. É assim que funciona. Defina um cronômetro para 20 minutos. Feche seus olhos e pergunte: o que minha sombra quer dizer? Então ouça. Não controle, não censure. Deixe-a falar. Anote o que vier sem editar. As primeiras sessões parecerão estranhas. Sua mente consciente irá interferir. Mas por volta da sessão 5 ou 6, algo muda. A sombra começa a falar claramente, e o que ela diz nunca é o que você espera. Não é mau, não é destrutivo. Geralmente está magoada, solitária ou incompreendida. Ela foi rejeitada por tanto tempo que tudo o que ela quer é ser vista. E quando você a vê, a carga se dissolve. Fase 4. Integração somática. É aqui que as ferramentas de Andrew Huberman se tornam essenciais. Porque o trabalho com a sombra não é apenas mental, é físico. O trauma e a supressão vivem no corpo. Então, após cada sessão de imaginação ativa, você faz liberação somática, exercícios de respiração, o suspiro fisiológico de Andrew Huberman, 2 inspirações pelo nariz, longa expiração pela boca, 5 rodadas, ou exercício intenso, sprints, levantamento de peso, algo que ative totalmente seu sistema nervoso simpático, e depois o deixe descarregar. Ou exposição ao frio, 3 minutos em água fria, imersão completa. Isso move a emoção para fora do seu corpo. Isso previne a ressupressão e ensina ao seu sistema nervoso que sentir a sombra é seguro, não te destrói, te liberta. 5ª fase, integração comportamental. Este é o passo final. E o mais importante, a consciência não é suficiente. Sentir não é suficiente. Você tem que integrar a sombra na sua vida através da ação. Se sua sombra contém raiva, você começa a estabelecer limites. Você diz não. Você se manifesta. Se sua sombra contém ambição, você para de esconder seus objetivos. Você persegue o que você quer. Se sua sombra contém vulnerabilidade, você para de representar força.
Você deixa as pessoas verem sua luta. Isso é aterrorizante no início, porque você passou a vida toda evitando esses comportamentos. Mas quando você os pratica, algo milagroso acontece. As pessoas que importam te respeitam mais. As pessoas que não importam vão embora. E você percebe que estava atuando para uma plateia que nunca foi real. Integração não é sobre se tornar alguém novo. É sobre se tornar quem você realmente é. Siga este protocolo por 30 dias. E sua vida vai mudar. Não porque você se tornou iluminado, não porque você transcendeu sua humanidade, mas porque você parou de fugir dela. Você integrou o que você rejeitou. E quando você faz isso, a ansiedade para. Autossabotagem para a sensação de estar dividido para você se torna inteiro. Não perfeito, mas inteiro. E inteiro é o que você tem buscado através de cada protocolo, cada otimização, cada tentativa de transcender sua escuridão. Você não precisa transcender, você precisa integrar. É isso que acontece quando você suprime a sombra. Seu cérebro se reconfigura para o medo. Seu corpo é inundado com cortisol. Seus comportamentos te sabotam. E você sente que está perdendo a razão, mas você não está perdendo a razão. Você está dividido. E a solução não é mais supressão, é integração. Andrew Huberman te mostra como o cérebro funciona. Carl Jung te mostra como trabalhar com ele. E quando você para de fugir da sua escuridão, algo extraordinário acontece. Você para de ter medo, não porque a escuridão sumiu, mas porque você fez as pazes com ela. E isso é liberdade. Você acaba de descobrir a neurociência por trás da sombra de Carl Jung. E as consequências aterrorizantes da supressão. Isso não é conhecimento comum. A maioria dos canais de psicologia evita Jung. A maioria dos canais de neurociência evita a psicologia profunda. Combiná-los da maneira que acabamos de fazer, mostrando como a pesquisa de Andrew Huberman valida o mapa de Carl Jung, requer pesquisa, tempo e a coragem de desafiar a narrativa da otimização. Se você quer mais conteúdo que preencha a lacuna entre neurociência e psicologia profunda, que questione os protocolos e revele o que eles estão realmente fazendo com sua psique. O botão "Valeu demais" é como você torna isso possível. Isso não é uma doação, isso é financiar a próxima revelação. Aperte o ícone de coração se você cansou de ser um seguidor de protocolos e está pronto para se tornar inteiro. Time Eu Integro Minha Sombra versus time Sombra é Pseudociência. De que lado você está? Comente abaixo. E se você já experimentou autossabotagem justamente quando as coisas estavam dando certo, descreva o que aconteceu. Você não está sozinho. A sombra é real e sua história pode ser aquela que ajuda alguém a parar de fugir.